deputado estadual Marcelo Freixo tem uma grande identificação com os direitos humanos. Mas será que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro tem essa consciência que é preciso mudar, que é preciso melhorar, que é preciso voltar às leis para os mais pobres? O que será que o senhor vai encontrar agora a partir do ano que vem? Qual é a sua expectativa a julgar pelos nomes, analisar o quadro político do Estado? A Assembleia pode ajudar a mudar? Eu acho que vai ajudar muito pouco. Infelizmente, nós tivemos no Brasil inteiro um quadro de retrocesso político. A esquerda não sai vitoriosa dessa eleição. Acho que muito em função até de um governo Lula que ajudou a despolitizar muito a política, ajudou de alguma maneira a ampliar essa apatia, a falta de interesse no debate político, nós temos resultados alarmantes, como a votação do Clodovil em São Paulo, o Maluf, o retorno do Collor. No Rio de Janeiro, votações expressivas pelas pessoas que são donas de guetos eleitorais, principalmente na Baixada. Então, a esquerda, de alguma maneira, sai perdendo. Houve um retrocesso na qualidade do parlamento nacional. Mas precisa ser de esquerda? Você não pode ter, por exemplo, pessoas identificadas com esses valores, né, de dignidade, de superação da pobreza e da miséria, sem necessariamente ter como uma postura ideológica, um pensamento chamado de esquerda? É mais difícil, né, Sidney? Porque isso está diretamente relacionado a uma concepção que você tem de Estado, uma concepção que você tem de sociedade, uma concepção que você tem de luta de classes. Mas claro que é possível. Você tem pessoas num quadro e num campo ético da direita, claro que tem, né? E onde é possível dialogar, mas eu acho que houve um retrocesso nesse sentido também, né? Até os representantes de um campo ético que de repente você pode dialogar na direita também perderam o seu espaço. Mas na Assembleia Legislativa, Freixo, quem é que tem, na sua opinião, esse viés do atraso e quem tem do avanço? Jorge Pisciani, por exemplo, Paulo Melo. Que traço tem esses campeões de votos que estão agora para mais 4 anos escolhidos pelo povo, foram escolhidos, mas por mais 4 anos pelo povo? Não representam qualquer perspectiva de mudança no Rio de Janeiro, muito pelo contrário, né? Representam atraso, representam política de gueto, representam uma eleição que não é marcada pela democracia e pelo debate honesto na sociedade, e como outros, que não necessariamente o político novo, que nunca foi eleito, representa uma mudança, né? Muitas vezes você troca um picareta velho por um pilantra novo, né? Isso é possível acontecer. Então você tem hoje eleições, uma votação muito forte no Wagner Montes, por exemplo, né, que representa uma política bastante atrasada, representa uma chantagem política muito grande quando anuncia que ele é o candidato dos policiais, sem qualquer poder de crítica e de capacidade crítica sobre a corporação, num debate corporativo que não leva à crítica e ao avanço na qualidade policial, né, quando você tem o Zito, campeão de votos, dizendo que é deputado para ser prefeito, né, então você tem uma votação de pessoas novas que nunca estiveram na Assembleia que não necessariamente apresentam uma mudança positiva, ou seja, você muda, mas pode mudar para pior. E qual vai ser o seu trabalho na Alerj, na Assembleia? O que você pretende fazer lá? Olha, somos minoria da minoria, né? É claro que tem bons deputados que nós vamos poder fazer um diálogo, acho que dá para dialogar e fazer um bom trabalho em parceria com a Alessandro Bolon, dá para fazer um bom trabalho em parceria com o Guzmão, do PCdoB, com a Inês Pandeló. Nós vamos procurar, eu não vou conseguir falar muito além disso, mas nós vamos conseguir, evidentemente, formar minimamente um bloco de diálogo, né, para a gente poder avançar em algumas áreas. Eu estou muito pensando que uma área tem que ser pedagógica, tem que ser voltada para o movimento social, tem que ser perguntas que já estão colocadas nas ruas do Rio de Janeiro. Na Assembleia Legislativa nós não seremos maioria. Nós vamos marcar posição, vamos fiscalizar o Estado, vamos denunciar o que está acontecendo de errado, vamos fiscalizar não só o orçamento, mas vamos fiscalizar onde o Estado é mais arbitrário das instituições totais, vamos visitar os lugares que são invisíveis, como as prisões, como o sistema de gase, como as delegacias, vamos procurar o Estado onde ele é mais arbitrário no trato com a população mais pobre, vamos fazer relatórios, tornar isso público, trabalhar muito com os meios de comunicação sérios, com a mídia alternativa. Tem que ser um mandato didático, pedagógico, voltado para o enfrentamento do que há de pior no Rio de Janeiro, que se fortaleceu nessa eleição, e de alguma maneira esclarecer a população de quais as lutas que estão colocadas. Nesta área de justiça, na área policial também, de segurança pública, qual é a sua avaliação das propostas de Denise Frossard e de Sérgio Cabral? Não vai haver avanço no Rio de Janeiro. O Sérgio Cabral, evidentemente, representa a continuidade do modelo Garotinho, né? E aí, evidentemente, é o atraso. São 8 anos que o Rio de Janeiro está entregue à falta de política como política pública. Não ter política de segurança, não ter política do sistema penitenciário, não ter política pública virou a política pública do Estado, né? É um atraso completo, por mais que ele, nesse momento, esteja querendo quebrar essa imagem, é claro que ele é a continuidade disso, é a continuidade do Pisciani, do Paulo Melo e desse esquema
no poder. A Denise Frossá, por seu lado, não traz nada novo. Perdeu uma grande oportunidade, que era aproveitar melhor a qualidade do Luiz Eduardo Soares, né, antropólogo, e era do PPS, candidato, infelizmente não foi eleito. Poderia aproveitar as ideias centrais do Luiz Eduardo, poderia valorizar o passe do Luiz Eduardo dentro do PPS, para que esse debate ganhasse um viés realmente de alternativa política. Não fez isso, optou por outros caminhos dentro do próprio PPS e acaba não representando nada de novo. Nesse sentido, então, na sua avaliação, nós teremos 4 anos difíceis pela frente. 4 anos muito difíceis, e os mandatos que de alguma maneira têm compromisso com a ética, têm compromisso com a mudança e a transformação no Rio de Janeiro, vão ter que desenvolver uma pedagogia voltada para a rua e para os movimentos sociais. Se ficarem dentro da leste, serão engessados pela mesmice, pela mediocridade, e não vão conseguir operar nenhum tipo de mudança. Você conhece o povão, conhece a base, há pouco falávamos sobre isso, visitou favelas, há possibilidade de se nascer ideias novas de baixo para cima? Isso é fundamental e já existe, viu? Eu vou te dar um exemplo muito concreto. Na favela da Maré, nós temos 530 universitários morando na Maré hoje. E essas pessoas não foram formadas em nenhuma escola pública. Essas pessoas estudaram no SEASM, essas pessoas estudaram nos pré-vestibulares populares, que hoje se espalham pelas favelas, que criam alternativas, não substituem o Estado, porque não é esse o papel de substituir o Estado, mas criam alternativa real de transformação da vida das pessoas. E é muito importante que o mandato seja um instrumento dessas pessoas, desses movimentos, que vem dando certo, como o Observatório de Favela, como o Afro-Reg, como tantos outros movimentos que surgem da favela, que mostram uma alternativa e que mostram que é possível fazer diferente. Sem utilizar a violência, superam a violência e criam uma perspectiva de segurança e dignidade para aquelas pessoas. Alguns desses elementos que estamos falando aqui, do debate, foram levantados também pelo MV Bill, naquele documentário dele. Somou, ajudou, quer dizer, trouxe alguma contribuição na sua avaliação? Eu acho que sim. Eu acho que a partir do momento que coloca o debate na sociedade, eu acho que a partir do momento que você utiliza um espaço como o do Fantástico, ou de qualquer outro meio de comunicação que atinge a massa como um todo, você está provocando o debate. É claro que aquilo deveria ser acompanhado de políticas públicas que transformassem essa realidade. Isso não aconteceu, né? Isso deve acontecer e cabe aos parlamentares que nesse momento estão chegando de fiscalizar e de cobrar o Estado para que isso possa ocorrer. E uma última pergunta, em relação à polícia, há possibilidade também de se ter ideias novas a partir de policiais com uma visão diferente, mais humana, dentro das corporações? A Polícia do Rio tem saída? Tem saída e tem gente muito boa na polícia. Infelizmente, não é hoje hegemônico, não é hoje um grupo dominante que toca a política do Rio de Janeiro, né? Mas o presidente do Sindicato dos Delegados do Rio de Janeiro, o Vinícius George, por exemplo, ele é uma pessoa que integra a nossa campanha, integrou a nossa campanha e vai integrar o nosso mandato, né? Você tem o Major Carvalho, que é uma pessoa que ajudou no Plano Nacional de Segurança Pública do Lula, que é uma pessoa que a gente está sempre ouvindo. As boas pessoas, as boas cabeças da polícia, nós vamos estar chamando para o mandato para estar debatendo sistematicamente alternativas para a área de segurança. Tá certo. Felicidades, uma boa legislatura para você e obrigado pela entrevista. Obrigado, Sidney, eu que agradeço. E você que nos acompanhou aqui no site SRZD, um tema importantíssimo hoje foi tratado, e até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima entrevista. Até lá.